Sua Bíblia deve estar aberta em João 3,16. Estamos diante do texto mais conhecido da Bíblia. E nem precisaríamos ler para dizer esse texto. Algumas variações aí nas traduções, mas basicamente é um texto que todos nós conhecemos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ministra sobre nós essa palavra nessa noite, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma das histórias mais conhecidas e também mais difíceis de entender do Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 22. Isaac sendo oferecido por Abraão, como vemos aí na tela de um artista chamado Rembrandt. Abraão sobe o monte Moriá, levando o seu filho, o seu jovem filho, porque Deus pedira a Abraão: sobe ao Moriá, leve seu filho e o sacrifique para mim. Uma coisa inédita que Deus estava pedindo, porque fazer sacrifício de humanos não era do feitio de Deus. Deus não havia pedido isso a ninguém. O próprio sacrifício que Deus fez lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, foi matando um animal, não uma pessoa. A pessoa que deveria morrer era fato, mas substituindo, digamos assim, simbolicamente, aqueles que deviam morrer, Deus mata um animal. Mas Abraão é desafiado por Deus, ele recebe uma ordem, sobe o Moriá e leva Isaac, seu filho. Ele faz isso, e ele está subindo o Moriá, e aí Isaac volta-se para o pai, que certamente já tinha costume de oferecer os seus sacrifícios a Deus de outras maneiras. Pergunta ao pai: pai, eis aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é uma resposta de muita fé. Ele disse: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si. O autor de Hebreus, falando sobre Abraão, diz que pela fé Abraão entrega seu filho, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, entregá-lo de volta. É importante saber que Isaac era o filho da promessa de Deus para Abraão. A promessa que Deus fizera a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E milagrosamente Isaac nasce quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Imagine quanto tempo já havia passado. Bem, ele leva, e quando ele ergue o cutelo, ele ergue a lâmina que era própria para imolar os cordeiros, na atitude de descer sobre seu filho, que já estava sobre o altar. E vemos também fé no próprio Isaac, porque ele se deixa deitar, ele se deixa amarrar, e no momento em que a lâmina se aproximaria para imolar aquele jovem, o Senhor interrompe a descida do cutelo e diz: basta, não estenda suas mãos sobre o rapaz, sobre o moço, não faça nada, porque eu sei que tu temes a Deus.
e não me negaste o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos, diz o texto, e viu atrás de si um cordeiro, um carneiro, preso pelo chifre nos matos. E então diz o texto que Abraão foi, pegou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E seu filho então segue vivo, e o cordeiro morre no lugar de seu filho. É uma história um tanto difícil de entender, mas o que Deus deixa registrado ali para Abraão e também para nós, que Ele é um Deus que interrompe a morte. Ele é um Deus que interrompe a destruição. Ele é um Deus que pode fazer o que quer fazer. Veja, estamos em João capítulo 3, que é um dos textos também, por si só, mais conhecidos do Novo Testamento, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Estamos acompanhando essa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus já falou para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, você tem que nascer do alto. E ele faz uma pergunta: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu já sendo um homem velho? E aí Jesus explica para ele que essas coisas são coisas do Espírito, não são coisas do ventre materno, que nascer de novo, na verdade, é nascer das coisas espirituais, é deixar a vida antiga para trás. E Jesus está ali conversando com Nicodemos. Em que época, gente? Era que festa? A festa da Páscoa, eram os dias de Páscoa. E veja, a conversa está acontecendo nos dias de Páscoa, numa época como a nossa agora. Claro que Páscoas diferentes, digamos assim, não é? Embora o mesmo sentido, lá as sombras e nós aqui a realidade, que é Cristo. E aí, depois de falar de todo esse mistério, depois de falar que aquele que é nascido do Espírito é como um vento, não é? O vento que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, não pode ser dominado. O novo nascimento são coisas do Espírito que o homem não pode dominar. Depois de Jesus também ter dito a ele, dando o exemplo da serpente que foi levantada por Moisés no deserto, você deve lembrar disso, quando falamos na última mensagem, que Moisés levanta uma serpente no deserto para que aqueles que estavam sendo picados por serpentes do deserto não morressem. E Jesus explica a Nicodemos, assim como aquela serpente, simbolicamente, agora entendemos isso, assim como aquela serpente foi erguida no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele explica isso de maneira mais profunda, dizendo: porque Deus amou tanto o mundo, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, o texto começa dizendo: porque Deus amou de tal maneira. Martim Lutero vai chamar esse versículo de Bíblia em miniatura. Vai chamar de Evangelho em miniatura, porque ele resume sobre o amor de Deus aquilo que nós precisamos entender. É a explicação da nossa redenção. E quando o texto diz Deus amou, está dizendo Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma força. Deus é uma pessoa, porque só pessoas amam. Já parou para pensar nisso? Que Deus amou gente, amou pessoas, e amou de uma forma forte, com uma afeição profunda. Não é um amor simples, não é um amor qualquer, é um amor ágape, é um amor que vem de Deus. A palavra ágape para amor aqui significa a festa do amor. Olha que coisa, a celebração do amor divino. E Deus amou de tal maneira
E esse tal maneira é uma forma inexplicável. E ele continua dizendo que deu seu Filho unigênito. Nós temos aqui o verbo dar. O primeiro verbo foi amar. O segundo verbo, dar. Primeiro, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Não é um amor só de palavras. É por isso que a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Não é só palavra. Cristo não é só a palavra que executa da parte do Pai a criação do universo e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Agora Deus está mostrando que o seu amor vai além da palavra, que o seu amor agora é gente, que o amor se fez carne. Por isso Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único deste gênero. Não há outro igual. É aquele que revela a essência do Pai. E Ele está entregando esse Filho. E não é de qualquer maneira. É entregando para a nossa salvação. Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte: Deus declarou o seu amor para conosco de uma forma muito exuberante. E portanto, quem ainda nutre dúvida e se sente insatisfeito com este testemunho, faz a Cristo uma séria injúria, como se ele fosse algum homem ordinário que tivesse morrido acidentalmente. Jesus não morre por acidente. Jesus não morre por um erro de percurso do Pai. Deus o Pai não olha para o mundo, coça a cabeça e diz: o que eu vou fazer? Não. Quando João está registrando as palavras de Jesus, que falam sobre as serpentes no deserto e sobre a serpente de bronze que ficou erguida para que as pessoas não morressem, ali já estava, e antes dali, a intenção de Deus de enviar seu Filho. E é por isso que o autor do Apocalipse, também o João, que é desse evangelho, ele vai registrar que esse cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Significa então que a morte de Cristo não é um acidente. Embora seja o crime mais brutal da humanidade, aspas, o erro jurídico mais gritante que já houve na história do direito, da parte dos homens, ainda assim da parte de Deus, o próprio Pai já tinha sido entregue por amor a nós. É por isso que no texto que lemos hoje, Romanos capítulo 5, verso 8, diz o quê? Vamos dizer juntos: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo, quando ainda éramos pecadores. Não demos um jeitinho na nossa vida para Deus nos amar mais. Não colocamos uma roupinha melhor. Não paramos com nossos vícios antes que chegássemos a Deus para a gente chegar melhorzinho, mais arrumado. Não foi necessário nada disso, porque não tinha absolutamente nenhuma forma de nos mostrarmos mais amáveis a Deus. Como alguém que quisesse sair do chiqueiro para se apresentar melhor, mas a única água que ele pode se lavar é da própria lavagem. Então ele vai se lavando com a própria lavagem. É impossível diante de Deus um ser humano se lavar com a própria justiça, com as próprias boas obras, com as coisas que Ele mesmo faz. É por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, nós ainda estávamos com o cheiro do lixo.
É isso que diz o texto. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim, leamos juntos: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Verso 10, nisto está o amor. Veja que informação. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós vimos aqui para que vivamos por meio dele. E agora o texto diz, como propiciação pelos nossos pecados. Qual o nome disso? Finalidade. Qual foi a finalidade para isso? E é isso que nós vemos na finalidade do texto que Jesus está dizendo para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora veja a finalidade: para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra crer aqui significa confiar completamente, estar completamente persuadido, ter esperança naquilo que você crê. A Bíblia diz que a esperança que é adiada adoece o coração. Você certamente já esperou por alguma coisa ou por alguém que não veio, que não aconteceu, e você ficou assim, amuado, sim ou não? Brocochô, mais ou menos, nem barro nem tijolo, aquela coisa assim emocionante. Poxa, esperava tanto. Você creu e não veio, confiou e não aconteceu. O texto diz que aquele que crê em Jesus não perece. Bem, é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer no capítulo 9, no verso 33, que aquele que crê em Cristo não é envergonhado. Aquele que crê no Senhor não é envergonhado. A palavra para perecer aqui, o verbo perecer, é uma palavra que traz no seu original apolome. Isso é importante que você entenda. A palavra apolome é a mesma, ou é o mesmo radical para apolion, que tem a ver com destruidor. Compreenda isso. Aliás, alguns desenhos até mitológicos falam de Apolion, não é? As literatura cristã também fala em alguns pontos, para que não pereça. Ele está tratando de destruição. Essa palavra Apolion, esse destruidor, é visto, esta palavra é vista num texto de Páscoa. Olha só que coisa, Êxodo capítulo 12. A Páscoa dos judeus. Como é que Deus disse para Moisés, para que Moisés dissesse para o povo? Vimos isso aqui de manhã. Matéria dada, como diz, não é? Recapitulando apenas. Deus disse para Moisés: avisa o povo que nessa noite eu vou tirar o povo todo do Egito. Eles já estavam lá há 430 anos, na escravidão do Egito. E Deus já tinha enviado 9 pragas. E Faraó está com o coração duro. E agora Deus diz para Moisés: eu vou acabar com isso. Antes que o povo saia, o povo deve tomar um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, e assar, não cozinhar, não fritar, assar. Colocar esse cordeiro com cabeça, com pernas, com vísceras, completo, para assar. E à meia-noite, vocês devem celebrar a Páscoa. Devem comer esse cordeiro. Devem comer de que maneira? Com ervas amargas e com pão sem fermento. Vocês devem comer de pé,
com o cajado na mão, com o calçado nos pés, com o cinto no corpo e com a bolsa do lado, preparados para sair, porque eu tiro vocês essa noite da terra do Egito. Não come sentado, não vai tirar uma soneca depois da ceia, fica de pé, porque essa noite chega. Veja que recado celestial. E o povo está, e tem mais, não come saboreando igual que está no restaurante comendo picanha, é rápido, engole a comida. Meu sobrinho está alistado no exército, ele diz que tem 6 minutos para comer, não sei como é que consegue, e come. Veja, Deus disse para o povo, come rápido. Separem, porém, o sangue do cordeiro, um pouco do sangue em uma vasilha. Tomem uma planta chamada hisopo, mergulhem no sangue, e vocês precisam aspergir nos umbrais das portas de todo israelita, porque nesta noite, à meia-noite, eu passarei, eu enviarei o anjo para ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito, de animal ou de pessoas. E a porta que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo destruidor não passará. Por isso, Páscoa significa passar por cima. Quando a morte não entra, é Páscoa. Quando Cristo nos livra, é Páscoa. No sangue do Cordeiro não havia poder nenhum, mas na promessa de Deus havia poder. Então Deus faz essa promessa. Êxodo capítulo 23, capítulo 12, verso 23, diz assim, lê comigo: porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, quando vir o sangue, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Veja, para que todo aquele que nele crer não pereça. Apólome, destruição. Para que aquele que crer em Jesus não seja visitado pela morte, mas pela vida, pelo livramento, pela graça de Deus. E aqui, como casas do Senhor, que todos os filhos são, que todos somos, aqueles que já abriram o coração para o Senhor, aqueles que já têm a vida tomada pelo Senhor, recebem então a marca de Jesus em sua vida. Bem, o autor de Hebreus, falando sobre Moisés, no capítulo 11, no verso 28, diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Qual é a finalidade? Para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Quem é que foi livre da morte aquela noite? Quem creu na palavra de Deus. Eles montaram guarda na porta, gente? Não. Eles tiveram algum tipo de logística especial, do tipo, quando passar por aqui a gente tem que se esconder? Não, isso não adiantaria. Mas crer naquilo que Deus manda significa receber aquilo que Deus promete. E Deus prometeu para que todo aquele
que nele crer não pereça, diz o texto. 1 João capítulo 5, verso 18, diz assim, lê comigo: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Crer para não perecer. Essa é a finalidade que Deus deseja que os homens creiam. A Bíblia deixa muito claro para todos nós que todos nós nascemos, digamos assim, no corredor da morte, espiritualmente falando. Os filhos de Adão e Eva nasceram do lado de fora do jardim. E eu tenho certeza absoluta que não há ninguém aqui nessa noite que não seja filho do casal que foi expulso da presença de Deus, Adão e Eva. Todos nós somos geração de Adão e Eva. Todos nós nascemos fora da comunhão do Senhor. E aqui a gente entende que os nossos argumentos não nos salvam, que as nossas obras não nos salvam, porque é exatamente a água da lavagem que vai tentar lavar aquele que está sujo, que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície. É por isso que Deus deu seu Filho, porque o Filho de Deus é santo, porque Ele não tem pecado, porque Ele podia dizer que perdoava pecados, não só porque não tinha pecados, mas porque era Deus. Por isso é que Ele entrega o seu Filho por nós. É aquele que é santo entrando no lugar do penitente. É o cordeiro sendo morto para que o outro fique vivo. João 3 é um texto de vários confrontos, de vários contrastes. Nós vemos, por exemplo, as águas dos rituais com a ação do Espírito na nossa vida. Nós vemos Moisés e a serpente e Cristo na cruz. E nós vemos aqui agora o Cordeiro da Páscoa sendo aludido por Jesus e o próprio Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus. Agora você imagine, não dá nem para imaginar, mas tente imaginar o próprio Cordeiro Santo de Deus num dia de Páscoa falando da graça para um doutor da lei. Imagine isso. Deus que tinha ficado em silêncio 400 anos, agora numa noite, e eu posso dizer numa noite escura, apesar de toda noite ser escura, a nossa tecnologia muitas vezes clareia os arredores. Naquela noite escura, e tem noite que não é tão escura por conta da lua, na escuridão de Nicodemos, na escuridão de sua alma, ele recebe em primeira mão o plano de salvação do próprio Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos basicamente é: a partir de agora, a Páscoa deixa de ser um símbolo para ser uma realidade, para ser algo verdadeiro na vida das pessoas. E ele diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra vida eterna aparece pelo menos 50 vezes no Novo Testamento, pelo menos 10 vezes em João, e essa aqui é a primeira vez que acontece em João. É Jesus que fala a primeira vez sobre vida eterna aqui em João, até porque Ele mesmo que traz a vida eterna. Jesus não está trazendo aqui vida eterna só pelo tempo. E aí a gente fica pensando, como é que vai ser a vida eterna? Vida eterna é um negócio que não acaba nunca. Já parou para pensar nisso? Será que a gente não vai enjoar de vida eterna? O que a gente vai ter para fazer no céu? Será que vai ser igual aquelas festas de fim de ano que o pessoal faz de anjo, com as asinhas, gelo seco, e o pessoal cantando as musiquinhas? Será que isso não é muito vazio demais? Sim,
é muito além disso, é muito acima disso. Vida eterna não tem a ver com tempo, compreenda, porque tempo não existirá. Noção de tempo a gente tem aqui, tempo passando a gente vê aqui, anoitecer e amanhecer a gente tem aqui, eternidade é quando a gente sai do tempo e entra na glória, é quando você para de envelhecer, é quando você para de contar tempo, é quando você não está mais doente. E se nesse corpo derrotado que a gente tem pela queda, graças a Deus que o Senhor vai restaurando a partir do Espírito, mas com esse corpo mais ou menos que a gente tem, a gente sempre acha que tem muita coisa para conhecer, que tem muita gente para ajudar, e a gente fica querendo perpetuar, por exemplo, aquele almoço de família, e que o pessoal, fica ali comendo, conversando, e, meus irmãos, eternidade significa não contar o tempo, quando aquilo que de melhor está acontecendo, estiver de fato acontecendo. Significa saber que não só eu sairei do tempo, vida eterna, é exatamente aquilo que não é tempo, mas também aquilo que vem de um Deus eterno. Quem tem sonho de fazer um cruzeiro aqui? Um cruzeiro. Cruzeiro é aquele barcão, não é aquele navio grande, não é aquele plano antigo do Brasil, não. Cruzeiro, cruzado. Quem quer fazer um cruzeiro? Você tem que explicar, né? Eu queria fazer um cruzeiro. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos orar pelas 5 pessoas que querem fazer um cruzeiro. O resto ninguém mais deseja. Você fica pensando assim, quero fazer um cruzeiro, você também, né, João? Vou orar pela sua vida, Deus vai honrar a sua fé. Mais um, Deus te abençoe, já pode baixar sua mão. Agora já tem os retardatários, né? Querendo pegar a oração do pastor. Veja, vigiem, crente, uma hora dessa você fica. Nós que estamos aqui nessa vida finita, nós fazemos planos, tantos planos, não é verdade? O que interrompe a alegria de um plano? Às vezes é uma enfermidade, a perda de alguém, você perde a alegria daqui e dali, não é verdade? Aí você está ouvindo aquela música bonita, de repente chega um dia triste, aí você perde a beleza da música, hoje não é dia de tocar música. Agora pense num lugar onde a tristeza não entra, o luto não entra, o tempo não é uma barreira e o seu corpo não sofre de dores e nem de limitações. E cruzeiro lá é brincadeira do jardim de infância. A glória da vida eterna que espera o crente está acima daquilo que nós podemos imaginar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia garante que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a Bíblia também garante que só tem mais uma opção, que não a vida eterna no céu, é uma eternidade de sofrimento no inferno. Só tem essas 2 opções. E Jesus está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São essas dualidades que Jesus vai falando com Nicodemos, em cima, embaixo, perecer, vida eterna, nascer do alto. E Jesus está dizendo para ele como é que o próprio Deus vai gerando vida eterna ou nova vida. Bem, vamos voltar novamente os nossos olhos para Gênesis capítulo 22. Abraão está para imolar o seu próprio filho.
Porém, quando ele vai descer a lâmina, vai descer o cutelo, Deus para o seu movimento e diz: eis o cordeiro. No Monte Moriá, Deus providenciou o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Mas teve um dia em que o pai não segurou o cutelo, e ele deixou o cutelo descer em seu próprio filho unigênito, em outro monte, no Calvário. Ele não impediu que os chicotes romanos dilacerassem com as pontas de ferro as costas de seu filho, ainda consciente. Ele não cegou a ponta da lança que penetrou a lateral de Jesus, arrancando-lhe ainda o pouco de sangue e água que tinha no corpo. O pai não segurou as mãos dos soldados romanos que encravaram com força a coroa de espinhos rígidos, e alguns dizem até venenosos, que foi encaixado com força na cabeça de seu filho. Naquele dia, o pai não impediu que os tendões do seu unigênito fossem rompidos pelos cravos. E quem já teve um estiramento de tendão sabe que dor lancinante que é. Jesus fora rompido de pelo menos 3 ou 4 tendões no mesmo momento, quando os cravos lhe atravessam as mãos e os pés. Que dor aguda! E o pai lá de cima não segurou o cutelo, porque em Cristo o pai cumpriu a promessa que proveria o cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, quando a ira do pai vem contra nós, ela passa por cima, Pessah, Páscoa, porque encontra a santidade do Filho diante daquele que crê, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para Abraão, Deus impede a morte e Abraão pode agora abraçar seu filho no Monte Moriá. Olhando para o Êxodo, Deus impede a morte e cada israelita dentro de sua tenda pode abraçar o seu primogênito. Compreende? Mas o pai, no Calvário, não abraçou o seu primogênito. Ele dá as costas para o filho, a ponto do filho dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O pai que vira as costas para o filho, para que nós pudéssemos ser recebidos. Agora compreenda, qual é a resposta para um Deus que faz isso? Porque isso para mim é loucura. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para a mente humana. E isso deixou de ser loucura para mim quando eu fui alcançado por esse Evangelho. E só continua sendo loucura para aqueles que estão perecendo. Porque para nós, meus irmãos, isso é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer é o verbo para não perecer.
é o verbo que anula o outro verbo, perecer. A única explicação é: por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual a explicação? Porque Deus amou. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz uns negócios mais ou menos que Deus gosta. Deus não gosta de nada do que o pecador faz, se aquilo que o pecador fizer não estiver banhado no sangue de seu Filho Jesus. Porque se nós estivermos lavados por este sangue, então nós seremos diante do nosso Pai mais alvos que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aplicações práticas finais. Jesus é o Cordeiro Santo, dado em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. Vamos repetir juntos? Ele é a nossa Páscoa. É um Deus que interrompe a morte. É um Deus que fala direto com a gente. E é um Deus que não está pronto para resolver nossos probleminhas bancários, nossas taxas altas, nossos probleminhas de governo. Para a gente isso é grande. Para Deus isso não é nada. O interesse de Deus é livrar nossa alma do inferno. Por isso é que Ele deu Jesus por nós. Jesus é o Cordeiro Santo, dado em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. Segundo, aquele que crê em Cristo como seu Salvador é alguém que não precisa ter medo da morte. Jesus morreu e seus servos receberam vida eterna. Você é servo de Jesus? Não precisa ter medo da morte. Só tem medo de morrer quem não se encontrou com a vida. Quem não se encontrou com Jesus, que faz a morte eterna passar para longe. Agora, aquele que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não tem medo da morte. Não estou dizendo assim de receio de passar pela dor de morrer, é diferente. Compreenda a diferença. Porque a morte é uma incógnita, não é verdade? Como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser assado, dói, não dói? Esses temores acontecem nos corações. Agora, aquele que já passou da morte para a vida, não tem medo do que está do outro lado. Porque ele sabe que quando fechar os olhos aqui, Jesus o recebe. Estevão nem tinha morrido. E ele pôde dizer: vejo meu Jesus. Está à direita do Pai. Terceiro lugar, o amor de Deus é a única coisa que pode explicar a morte de seu Filho. Ele nos amou primeiro e devemos dar uma resposta a esse amor. O amor pede uma resposta. O amor de Deus nos constrange a uma resposta. E se olharmos para a vida de cada um, que tipo de resposta cada um tem dado ao amor de Deus? É uma vida de pecado? É uma vida que busca as coisas só desse tempo? É uma vida que está incomodada apenas com as coisas superficiais dessa era? Ou é de fato uma vida que tem sido entregue ao Senhor de todo o coração, porque sabe que se não for o amor de Deus em Jesus, você está perdido? Esse amor requer uma resposta. Último lugar, Deus é pessoal. Vamos repetir isso? Deus é pessoal. Hoje Ele chama você para um relacionamento. Deus é pessoal, porque Deus amou e só ama uma pessoa. Deus é uma pessoa. E Deus se fez gente como nós. Para quê? Para mostrar que o amor não é só de palavras, que o amor é prático. E Deus praticou a morte.
de seu Filho para nos mostrar o amor incomparável. Mas veja, quero concluir o porquê que a nossa Páscoa é real. Porque apesar do Pai não ter freado a morte no Calvário, o Deus Trino venceu a morte ao terceiro dia. O Filho manifestou-se ressurreto como Senhor e Salvador daqueles que nele creem. Por isso nós temos vida. Não é por um Cristo que a gente tem pena dele, que a gente assiste o filme Paixão de Cristo e fica choroso. A cruz não é uma vergonha de Cristo. A Bíblia diz que foi na cruz que Jesus triunfou sobre os inimigos. Aleluia! A cruz é o triunfo do nosso Senhor. E Ele foi para lá, para tomar a nossa cruz, para tomar o nosso espaço, morrer por nós e também vencer a morte por nós. Ao terceiro dia, ressurreto, Páscoa, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quem sabe hoje à noite você dá uma resposta para Deus. Você dá uma resposta para a ligação que te fazem, dá uma resposta para o WhatsApp, dá uma resposta para o emprego novo, dá uma resposta para o funcionário novo, dá resposta para a faculdade nova, dá resposta, seja para quem te perguntar qualquer coisa. Hoje Deus quer uma resposta da sua vida. E Deus não é daquele tipo que pode ficar esperando. O tempo de Deus é já, é agora. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.